Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para a abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre religião. Vamos lá? Bom, começando então pelo significado da palavra religião. Nós sabemos que muitas das palavras que nós utilizamos em nossa língua e também em outras tantas línguas parecidas com o português, nós sabemos que muitas dessas palavras têm origem no latim, não é mesmo? E quando nós procuramos o significado de algumas palavras no grego ou no latim, nós vamos encontrar que religião equivale à palavra religare, que significa a busca do Criador pela criatura, ou seja, a forma com que a criatura busca o Criador, busca a Deus. Nós sabemos que Jesus disse há muito tempo atrás que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, não é mesmo? Então todos nós que nos denominamos cristãos, seja no segmento católico, evangélico ou espírita, por exemplo, nós acreditamos que temos que seguir o nosso mestre. Mas vamos fazer alguns exercícios. Nós, brasileiros, estamos na América do Sul. Vamos fazer de conta que Jesus está sobre o Monte Everest, ok? Então nós temos um caminho próprio da América do Sul até o Monte Everest, ok? Vamos imaginar agora que existem outras pessoas, por exemplo, na Europa. Elas também estão buscando a presença de Jesus, estão buscando a sua orientação, estão buscando trilhar um caminho até Jesus. Será que esses caminhos de quem está aqui na América Latina e quem está na Europa são exatamente os mesmos? Pois é, isso quer dizer que cada um, em sua localidade, vai trilhar um caminho específico até chegar então no Monte Everest e encontrar Jesus. Então será que eu posso afirmar para aquelas pessoas que estão na Europa que o meu caminho é o único caminho correto? Será que nós aqui na América Latina vamos aceitar que essas pessoas lá na Europa digam que o caminho que elas seguem até Jesus é o correto e o nosso é errado? Não seria então a mesma coisa com relação às religiões? Eu penso que religião é uma invenção humana, tá? Então quando você estiver comentando, discutindo de uma forma sadia, obviamente, sobre este assunto, vamos pensar um pouquinho, não é mesmo? As religiões, elas têm a ver com a forma de pensar das pessoas, com a forma de sentir das pessoas. Muitas pessoas têm apenas uma única religião durante toda a sua vida, enquanto outras pessoas mudam de religião quase que todo o tempo. E alguém pode dizer assim: olha, quem sempre muda de religião está errado, está perdido, está equivocado. Ou outras pessoas podem afirmar: não basta conhecer apenas uma forma de pensar, é interessante também conhecer outras religiões, inclusive para respeitá-las. Bom, então aí a conclusão fica com você. Mas eu entendo que existem religiões muito antigas, religiões mais novas, e não há, na minha opinião, nenhuma religião que seja mais correta do que outra, porque cada um de nós se encontra num estágio de evolução, a nossa forma de pensar muda com o tempo sobre alguns assuntos ou sobre muitos assuntos, e isso também ocorre com a questão da religião. Infelizmente, muitos religiosos se deixam levar por esse pensamento, onde eles se encontram convictos que a sua religião é a única correta. Isto é um grande erro. Isto mostra um pensamento ainda muito infantil com relação ao assunto. Vamos então pegar a Bíblia. A Bíblia é um livro que traz muitas histórias essas que foram contadas numa época onde existiam muitos pastores de ovelhas, onde a civilização não tinha ainda
grandes avanços tecnológicos, não é mesmo? Então existem ali histórias, existem alegorias e existem as parábolas. Mas existe também um texto na Bíblia que diz o seguinte: não julgueis para não serdes julgados. Você já pensou nisso? Então quando você pensa assim, poxa vida, a minha religião é tão bacana para mim, eu me sinto tão bem, mas isso é um sentimento seu. Será que o outro sente a mesma coisa? Obviamente, existem outras pessoas com sentimentos diferentes do seu e com pensamentos diferentes do seu com relação ao mesmo assunto que é religião, não é mesmo? Então você estará cometendo um erro grave, você estará indo contra esta escritura sagrada da Bíblia que diz que você não deve julgar. Ah, mas eu estou julgando porque eu me sinto na autoridade de julgar essas pobres almas que estão no erro. Bom, aí é você quem está cometendo um erro. Porque se você não pode julgar, se você não deve julgar, porque você também se encontra numa situação que não é de perfeição, você está indo contra o que está escrito na Bíblia, tá? Existe também outra passagem que diz assim, que todos são iguais aos olhos de Deus. Poxa, meu amigo, se você estuda a Bíblia, como é que você pode apontar o dedo na cara do seu irmão e falar que ele está errado, que ele vai sofrer, que ele vai pagar, que ele vai ser punido? Isto, na minha opinião, gente, é um pensamento muito antigo. Não combina mais com o nosso estágio de evolução humana da atualidade. Então não aponte o dedo na cara das pessoas só porque você se sente bem com a sua religião, tá bom? E o que você acha de nós fazermos mais um exercício? Vamos imaginar onde Jesus está localizado. Nós olhamos para o céu, nós vemos aquela abóbota azul, se está de dia, ou aquela abóbota mais escura à noite, cheia de estrelas. E será que Jesus está ali, na atmosfera, na estratosfera? Será que ele está nas nuvens? Onde você acha que Jesus está? Muito bem, vamos afastar a nossa visão do planeta um pouco mais. Você está vendo agora o planeta Terra, bem pequenininho. Você está próximo da Lua. Será que Jesus estaria na Lua? Vamos afastar essa imagem mais um pouquinho. Nós estamos vendo o sistema solar. Será que Jesus está no sistema solar? Dando as costas para todo o resto do universo? O que você acha? Você acha que Jesus está simplesmente debruçado numa nuvem, olhando aqui para baixo? Olhando para a Terra? E no caso, Deus? Onde será que Deus está? Está numa nuvem? Está na Lua, olhando aqui para baixo? Está no sistema solar? Está na galáxia? Bem, se nós acreditamos que Deus é onipresente, ele simplesmente está em tudo. Ele é o todo. Por isso que eu acho que as religiões são coisas tão pequenas perto dessa grandiosidade e muitas vezes parece ser cômodo não pensarmos dessa forma. É cômodo eu pensar ou eu acreditar que eu posso aprontar barbaridades e depois eu faço uma reza ou rezo um monte de ave-marias e estou perdoado. Ou me confesso, não é? Bom, o espírita, ele acredita que Deus não castiga ninguém. Ele acredita que Deus simplesmente nos dá o livre-arbítrio e, na medida em que nós vamos percebendo os nossos erros, nós pedimos para consertar. Aliás, esta é uma grande diretriz que está na vida de todos os seres criados por Deus. Nós fatalmente vamos evoluir. Vamos cometer alguns erros, mas vamos ter que reparar estes erros. Nós reparamos os nossos erros na medida que a nossa consciência se expande e por isso ela pesa. E também, como nós estamos inseridos num contexto onde todas as criaturas estão interligadas, com certeza esse próprio mecanismo, essa própria ligação, vai se encarregar também de colocar à nossa frente situações favoráveis para que nós possamos reparar os nossos erros, conosco e com os nossos semelhantes. Eu sou um espírita convicto. Desde criança, eu frequento as casas espíritas pequenas e que eram tão aconchegantes, era uma coisa tão bacana. Eu ia até essas casas com os meus avós,
com a minha mãe, e eu sempre me senti muito bem dentro do espiritismo. Mas também tive muitos amigos católicos durante a minha vida, visitei as igrejas católicas, sempre de uma forma respeitosa. Visitei também igrejas evangélicas, da mesma forma, mantendo o respeito, porque para mim essa questão de religião é simplesmente uma forma de pensar, é uma forma de acreditar. Haja visto que muitas pessoas mudam. Eu conheço, por exemplo, pessoas que vivem mudando de religião. Muitas vezes por quê? Elas buscam resolver uma questão pessoal muito rapidamente, sem muito esforço, achando que aquele lugar vai lhe dar todas as respostas. Então essa pessoa muda de religião, mas ela continua levando dentro dela os mesmos problemas, o mesmo mau hábito, por exemplo, de falar mal das pessoas, de procrastinar, de não realizar as suas tarefas com capricho. Isso tudo mostra simplesmente um estado evolutivo dessa pessoa. Ela pode buscar N religiões, mas se a sua essência não estiver ainda madura, principalmente para coisas pequenas do dia a dia, ela vai continuar mudando de religião e não vai resolver os seus problemas. Outras pessoas mudam e se encontram, porque às vezes as pessoas são levadas a uma determinada religião pelos familiares. E quando você é pequeno, quando você é criança, os seus pais levam você. E isso é muito bom, porque eles estão apresentando a você a ideia que eles têm do Criador, de Jesus, enfim, de uma força maior, porque algumas religiões não acreditam exatamente num Deus, ou não chamam essa energia cósmica criadora de Deus, chamam de energia, chamam de natureza, não é? E eu também tenho amigos budistas, e eu quero dizer a vocês, os meus amigos católicos, meus amigos evangélicos, meus amigos espíritas, que a pessoa, não quero que ninguém fique enciumado, tá bom? Estou falando com os meus amigos, não é? Que a pessoa mais íntegra que eu conheço é budista. Ah, mas tem um budista lá também que faz um monte de bagunça. Ok, tudo bem, mas me parece que essa pessoa aplica os ensinamentos da sua religião no seu dia a dia. A impressão que eu tenho é que a todo momento. Eu nunca percebi essa pessoa falar mal de alguém, nunca percebi essa pessoa demonstrar atitudes de desrespeito, nunca ouvi da boca desta pessoa também algo que condiz com situações inadequadas, como por exemplo, tirar vantagens. Enfim, é uma pessoa muito querida e é do segmento budista. Outros amigos budistas também me proporcionaram momentos muito bacanas de conversas. Existem pontos comuns entre o budismo e o espiritismo, e com todos eles eu tive conversas produtivas, principalmente com essa pessoa que eu acabei de mencionar agora há pouco. E nós, durante a volta para casa, voltávamos do trabalho junto, nós conversávamos e eu aprendi muito com essa pessoa. Acredito que ele também deva ter visto o espiritismo como algo também interessante e com certeza deve ter também somado à sua experiência pessoal. Então procure seguir os ensinamentos da sua religião com bastante discernimento. E se você perceber ideias que são colocadas à sua comunidade que não estão nas suas escrituras, tome cuidado. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão, por exemplo, deixando a Bíblia de lado, deixando a Bíblia como um simples adorno e estão ouvindo muito mais as ideias que são colocadas pelos dirigentes de algumas igrejas. Isso também tem ocorrido em algumas casas espíritas. Estão deixando de lado o evangelho, deixando de lado as bases da doutrina espírita e tem muita gente seguindo o que o orientador está falando simplesmente. Ele vai colocando devagarzinho apenas opiniões pessoais dele. Isto é perigoso, gente. Tá? É perigoso porque a partir daí vem a manipulação daquelas pessoas que muitas vezes chegam nas igrejas ou chegam nas casas espíritas buscando um alento, buscando um apoio. E por isso você deve estar atento. Nenhuma religião é boa quando existe abuso por parte dos seus dirigentes, por parte dos seus praticantes. Nenhuma religião é realmente positiva se nela você encontra apenas questões
periféricas. Por exemplo, eu só vou lá porque tem um show e a casa sempre faz shows. Eu só vou lá porque lá eu posso tirar alguma vantagem. Então nós devemos ficar atentos a isso. Muitas casas promovem muitos shows, alguns dirigentes fazem questão de estar sempre em destaque e isso não contribui muitas vezes para o desenvolvimento humano. É muito comum nas igrejas nós vemos shows, muitas vezes, é claro, para atrair os fiéis, e em algumas casas espíritas também eu tive o desprazer de presenciar algumas cenas assim, não vou dizer chocantes, mas tristes, porque eu sou o dirigente da casa, mas eu estou fazendo o meu show. Que grande absurdo! Muitas casas espíritas são de uma certa forma descredenciadas no campo espiritual porque perdem totalmente os seus princípios. Uma casa espírita que não tem, por exemplo, um tratamento de desobsessão, que não tem a leitura do Evangelho, é um local que eu não frequentaria. Então, pense nisso. Onde está Jesus? No Monte Everest? Na nuvem? Na atmosfera? Na estratosfera? Na Lua? No Sistema Solar? Onde ele está? Onde você acha que ele está? Será que Jesus é tão pequeno assim? Eu acredito que não. Com certeza não. Se ele é o nosso governador planetário e conhece em detalhes o nosso planeta e em detalhes a nossa vida aqui na Terra, eu duvido que ele esteja plantado numa nuvem qualquer, olhando aqui para baixo. E Deus, será que Deus também está posicionado num trono em uma nuvem, olhando aqui para baixo? Será que Deus, ele é aquele Deus que julga? É um Deus que castiga? Não, gente, isso não existe. Essa ideia já está mais do que ultrapassada. Vamos lembrar que muitas pessoas usam a religião como uma forma de controle, como uma forma de poder. E apenas para lembrar, existem alguns evangelhos que foram proibidos, que não foram anexados aos evangelhos, aos cadernos, que nós temos na Bíblia, por exemplo. Então, infelizmente, existe um grande interesse em controlar as massas através também da religião. Então, a sua religião, ela deve libertar você. Ela deve promover a sua evolução, ela deve promover o seu crescimento pessoal e não deve encher a sua cabeça de culpas, encher a sua cabeça de medos, porque se Deus é amor e Deus, me parece que ele está em um estado de perdão eterno, Deus não vai castigar você ou julgar você por você ter o seu livre-arbítrio. Deus, eu acredito na minha pequenez, que ele espera. Ele te deu o principal, que é a vida. E com a vida, com saúde, com inteligência, você vai galgar degraus cada vez mais altos na sua evolução e na evolução das pessoas que você ama, das pessoas que você convive em círculos maiores. Bom, então é isso. Esse é também um áudio um pouquinho mais curto, mas eu espero que ele tenha motivado você a pensar nessa questão da religião. E quando você se deparar com uma situação onde algumas pessoas tentarem impor a forma de pensar delas, que você tenha também a sua postura e cite essas passagens bíblicas sobre o não julgar, para não ser julgados, e que todos são iguais aos olhos de Deus. Na minha opinião, são duas passagens que nivelam qualquer discussão, para que a partir daí nós tenhamos uma clareza melhor do assunto religião, está bem? Então é isso, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e espero você numa próxima oportunidade. Um forte abraço!